Que a partir desses instantes, a paz e o infinito amor de Jesus nos envolvam. Vamos acalmar a nossa mente, nosso coração, sentindo a presença dos benfeitores espirituais aqui presentes e nos preparando para receber a mensagem redentora do Evangelho do Mestre Jesus. Saudemos ao nosso anjo da guarda, agradecendo a esse amigo a sua proteção, o seu amparo, esse amigo que nos sustenta em todos os momentos de nossa vida, que obedecendo a Deus, que nos confiou a Ele para zelar por nós em toda a nossa existência. Saudemos a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que é também a nossa mãe espiritual. Roguemos a ela que estenda sobre nós o seu manto de paz, de serenidade, que ela possa dulcificar nossos sentimentos, para que ao relacionarmos com o nosso próximo, sejamos mais fraternos, mais caridosos. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre amado, pelo Evangelho de luz que nos guia e orienta. Mestre amado, nos abençoe e que a sua presença seja constante em nossa vida. Que o nosso esforço de todo dia seja o de vivenciar e exemplificar o seu Evangelho de amor. Elevemos o pensamento a Deus, o nosso Pai, agradecendo a Ele as bênçãos que nos são concedidas a cada novo dia dessa existência. E em sinal de gratidão, ofertemos ao Pai a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas faltas, e livra-nos de todo mal, que assim seja. E com a proteção de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, dos amigos espirituais que nos assistem e amparam, nós pedimos a proteção e a permissão para darmos por iniciada as nossas reflexões de hoje. Que assim seja. Na parábola dos talentos, Jesus narra que um senhor que se ausentaria em viagem chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a um terceiro deu 1 talento. Ao retornar de sua viagem, chamou os servos para prestação de contas. Os 2 primeiros servos tinham multiplicado os talentos recebidos. O Senhor, satisfeito com a fidelidade, com o empenho, lhes prometeu confiar tarefas ainda maiores. Entretanto, o terceiro servo limitou-se a enterrar o talento recebido. Ao prestar contas, ele disse ao Senhor que conhecia a sua severidade, que o seu patrão colhia onde não havia plantado, e por isso ele resolveu não multiplicar o seu talento, e assim deixá-lo enterrado para devolver quando o patrão voltasse. O Senhor, o patrão, muito zangado, determinou que lhe tirasse o talento que lhe restara inútil em suas mãos
e que o entregasse aos servos que haviam conseguido multiplicar os talentos recebidos. Interpretando essa palavra, podemos identificar o Senhor como Deus, nosso Pai. Os servos somos nós, a humanidade. Os talentos são os bens, os recursos que a providência divina nos concede para serem empregados em nosso benefício e em benefício dos nossos semelhantes. O tempo pode ser interpretado como a existência terrena, onde serão movimentados esses recursos, esses dons que recebemos, ou seja, o período da nossa vida, da nossa existência. Talentos, no sentido espiritual, são os tesouros materiais ou morais que podemos transformar em meios de progresso e de conhecimento espiritual. A sua distribuição pelo Pai em quantidades desiguais, ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrária nem injusta, porque ela se baseia na capacidade de cada um. Não existe ninguém nesse mundo que não seja depositário de um talento concedido por Deus. Ainda mesmo aqueles que se julgam miseráveis, que mendigam a caridade alheia, trazem seus talentos ocultos no mais recôndito de sua alma. Porque para Deus não há privilégios e nem exclusões. E se cada qual, consciente do que possui e compenetrado dos seus deveres, agir de acordo com os preceitos da lei divina, ninguém terá razão de queixar-se da sorte. Todos somos filhos de Deus, e o Pai Criador reparte com justiça os seus dons. A uns dá mais, a outros dá menos, sempre de acordo com a capacidade de cada um de nós. Quanto à capacidade de receber a quantidade maior ou menor de talentos, essa compete a cada um de nós. Esse problema nos compete, a solução dele nos compete, ou seja, nós nos tornamos merecedores ou habilitados para tal. Que não percamos tempo nos lamentando, pois a hora anulada na queixa é patrimônio perdido no preparo para a habilitação da nossa meta a ser alcançada, da nossa meta que vai nos permitir ser merecedores ou estarmos habilitados para receber dons maiores. Todos nós trazemos a esse mundo os talentos necessários para garantir não só o nosso estado presente, mas a nossa situação futura. A vida não acaba com a morte do corpo. O espírito sobrevive a ela. E é aqui nesse mundo que fazemos as aquisições para nos abastecermos em nossa morada futura, em nossa morada espiritual. Voltando à parábola, aqueles que receberam mais, ou seja, aqueles que receberam 5 talentos, são aqueles espíritos já mais experimentados, mais vividos, que aqui reencarnam com missões de repercussão social, missão para auxiliar uma grande parcela da humanidade.
Os que recebem 2 são aqueles com tarefas mais restritas, por exemplo, talvez destinados ao âmbito familiar ou de um grupo pequeno, um grupo social pequeno. Porém, os que recebem somente um talento não têm outra responsabilidade senão a de promover o progresso espiritual de si mesmos, se esforçando para adquirir virtudes que lhes faltam. Os servos que fizeram com que os talentos se multiplicassem representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a inteligência, a cultura, o poder, a saúde, a família ou os dons com quem foram dotados. Todos nós podemos multiplicar e espalhar as oportunidades que recebemos. Podemos nos servir dos talentos, dos conhecimentos que conquistamos e dividir com quem tem a sede de saber, ou simplesmente usar esses conhecimentos para melhorar o padrão de vida de outras pessoas, esclarecendo-as, tirando-as da ignorância em que se encontram. Podemos tomar os talentos do sentimento e promover o renascimento da esperança nos corações, fazer a alegria de crianças, de idosos, com a nossa presença, com os nossos afagos. Ou seja, podemos aquecer a alma que se deixou abater pela desesperança. Podemos ainda utilizar os talentos da nossa boa vontade para espalhar um sorriso amigo, um cumprimento amável, um abraço caloroso, servir da alegria para animar uma alma que esteja depressiva, um coração amargurado ou um parceiro triste. Todos nós possuímos talentos, visíveis ou ocultos. Todos estão à espera de que os utilizemos. A decisão é nossa, a escolha nos pertence. Quanto ao servo que deixou o talento improdutivo, faltando na incumbência que lhe fora dada, ele simboliza os homens que perdem as oportunidades oferecidas pela providência divina para o seu adiantamento espiritual. Oportunidades essas que nos chegam através de uma enfermidade a ser sofrida com paciência, de um grande desgosto a ser recebido sem desespero, de um filho inconsequente, sem juízo ou rebelde, a ser tratado com especial atenção e carinho, de um marido ou de uma esposa a ser compreendido com caridade, de uma injustiça a ser tolerada sem revolta, de um inimigo gratuito a ser conquistado com amor, de uma deslealdade ou traição a ser suportada com ânimo, ou de uma condição adversa a ser superado com esforço e perseverança. Todos somos filhos de Deus. Todos possuímos dádivas que nos foram dadas por Ele. Todos trazemos a este mundo recursos que nos cabe bem aproveitar. Uns possuem a inteligência aguçada, a sabedoria, recursos materiais. Outros recebem os recursos que aos nossos olhos parecem dor e sofrimento, mas cada um de nós está colocado estrategicamente em um lugar especial para lhe crescer e auxiliar os outros a crescerem.
para progredir e ajudar o progresso daqueles que convivem conosco. Lembremos que o Senhor nos concede tudo de que necessitamos para partilhar com Ele a glória divina. Que as dádivas do Criador se fixam em nós conforme a capacidade que temos de recebê-las. Emmanuel nos adverte o seguinte: se recebestes por mais rude tarefa no mundo, não te atemorize frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria que seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem. E se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A terra é a nossa escola, a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva que seja a tua situação, ampara sempre e estará agindo no abençoado serviço da salvação a que o Senhor nos chamou. E aí nós podemos deixar como reflexão para a semana: temos feito bom uso dos talentos que Deus nos confiou? De que maneira estamos empregando o nosso tempo, nossa inteligência, nossas possibilidades de servir? Que saibamos multiplicar nossos talentos, fazendo bom uso de todos eles, acionando-os em nosso benefício e em benefício de terceiros, multiplicando-os exatamente como fez o administrador previdente na parábola narrada por Jesus. A felicidade que espalhamos se fará a nossa felicidade. E agradecidos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, pela oportunidade de nos reunirmos em torno das reflexões do Evangelho, vamos procurar retribuir em forma de vibrações e deixando que do nosso coração possa fluir os nossos sentimentos de paz, de amor, de fraternidade. Vamos vibrar intensamente pela paz e pelo bem universal. Vibrar por cada lar, por todas as famílias, especialmente aquelas famílias em desequilíbrio e desarmonia. Vibremos pela nossa família, envolvendo a todos os familiares em uma vibração de paz e serenidade. Vibremos pelas crianças e pelos jovens, que eles tenham sempre uma mão amiga que os conduza no caminho do bem. E vibremos pelos enfermos, estejam eles onde estiverem, nos hospitais, em casa, nas ruas, aqueles que sofrem sem esperança de cura, sem condições a um tratamento adequado. Que os médicos do plano espiritual possam levar a cada um deles a medicação que alivie as dores do corpo, mas principalmente as dores da alma. Vibremos por todo aquele que se encontra encarcerado da alma, preso no mundo do vício, da prostituição, do crime, os que estão encarcerados nas obsessões, nas depressões, nas doenças mentais. Vibremos por todos aqueles que se encontram em condições de rua, que eles possam alcançar uma moradia digna. E vibremos, se for do nosso merecimento, por nós mesmos, pelos nossos parentes, amigos e por aqueles que ainda se dizem nossos inimigos, estejam eles encarnados ou desencarnados. E vamos dando graças a Deus, rogando a Jesus que nos abençoe. Que assim seja.